Muito boa noite, senhores alunos. É com grande prazer que compareço a essa oportunidade, a convite do professor Dr. Valdemar Naves do Amaral. É com prazer que compareço a essa oportunidade para falarmos um pouco sobre bioética naquilo que pertine à abordagem sobre a privacidade e a confidencialidade. Nós, nessa oportunidade, temos que demonstrar aos senhores alunos dessa pós-graduação em bioética aquilo especificamente que diz respeito à privacidade e à confidencialidade precisa ser bem entendido pelos senhores alunos, para que utilizem esses conceitos, essa legislação, coloquem isso em prática na sua vida, no seu cotidiano e no desempenho de suas funções nos serviços, nos atendimentos aos seus pacientes e onde estiverem atuando. Manter a privacidade e a confidencialidade são obrigações dos profissionais de saúde, tendo como foco a proteção de dados dos pacientes e a preservação do sigilo dos dados fornecidos pelo paciente no momento do atendimento. É ali onde o profissional da saúde tem acesso a algum dado clínico ou alguma informação sigilosa, e isso é documentado em fichas clínicas, prontuários. Todos esses dados precisam ser preservados no interesse do serviço e do próprio paciente, aquele que está sendo assistido. O dever de sigilo por parte do profissional e o direito do paciente em manter privados os seus dados, revelados no momento do atendimento, conferem dupla natureza à confidencialidade. Isto é, um direito do paciente, daquele que está sendo assistido, e um dever do profissional da saúde. O direito à privacidade das pessoas é um bem jurídico tutelado pela legislação em nosso país. Nós temos a Constituição Federal, o Código Civil, Código Penal, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, códigos de éticas das profissões liberais, que são elaboradas, através de resoluções dos conselhos profissionais de medicina, de odontologia, de psicologia e várias outras profissões da área da saúde. Todos eles, com seus conselhos, possuem regras próprias onde são estabelecidas essas regras de ética e, dentre estas, é estabelecido o dever de manter sigiloso todos os dados adquiridos no momento do atendimento dos pacientes. Especificamente, a legislação a nível de Constituição Federal, que é a mãe de todas as demais leis que são emanadas num determinado país, a Constituição Federal é a chamada mãe de todas as leis. Na Constituição Federal, em seu artigo 5º, está estabelecido no inciso 10 que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a lei-mãe estabelece como direito de todo cidadão em nosso país a ter preservada a sua vida privada, a sua imagem, a sua honra e a sua intimidade. Dando seguimento, nós temos o Código Civil, que é a Lei Federal 10.406, do ano de 2002. O Código Civil também estabelece direito à privacidade nos seguintes termos.
o artigo 21, estabelece que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Em outra legislação, que é o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848 de 1940, estabelece em 3 artigos o dever de preservar sigilo das informações obtidas pelos profissionais da área da saúde no momento do atendimento dos seus pacientes. O artigo 144-A do Código Penal estabelece que perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Esse é o chamado crime de perseguição, que prevê como pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. O artigo 154 do Código Penal também estabelece que revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Esse é o chamado crime de violação de segredo profissional. Vejam que você tem um dado pessoal sensível de um paciente e você divulga esse dado, você está cometendo esse crime, né? Quando o atendimento é na iniciativa privada, esse crime previsto no artigo 154 do Código Penal, que é a violação de segredo profissional. Quando esse atendimento é feito no setor público, aí é aplicado o artigo 325, que é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, que é chamado crime de violação de segredo funcional. Então, que também prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Dando seguimento na legislação que fala sobre privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei Federal 13.709, do ano de 2018, chamada de LGPD, dispõe sobre privacidade nos seguintes termos. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 1. O respeito à privacidade. O artigo 17 estabelece que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Privacidade, então, senhores, seria o direito que todo cidadão possui de manter indevassados dados e informações que lhe digam respeito. É a prerrogativa que todo cidadão, pessoa natural, dispõe sobre a divulgação ou exposição de manifestações próprias de informações atinentes à sua vida, ou seja, dados de sua vida privada. A confidencialidade tem como conceito que sendo um princípio fundamental da segurança da informação, no que pertine à proteção de dados pessoais sensíveis contra acesso não permitido. A abrangência desse conceito extrapola as relações interpessoais existentes entre corporações empresariais, governos e serviços mantidos por profissionais das variadas áreas da saúde, principalmente, e se destina a proteger a privacidade das pessoas. A confidencialidade é frequentemente garantida através de políticas, procedimentos e tecnologias
específicas que visam restringir acesso às informações críticas. Ainda tentando conceituar confidencialidade, especialmente no segmento da saúde, temos que a confidencialidade é uma forma de privacidade informacional, verificada no âmbito de uma relação especial entre o profissional da saúde e o seu paciente. As informações pessoais obtidas no decorrer de um atendimento não podem ser comunicadas ou extravasadas, expostas para terceiros, a menos que autorizadas previamente, por escrito, por aquele que as revelou. Toda e qualquer informação obtida através de um atendimento prestado por profissionais de saúde, seja por palavras ou exame físico, é tida como confidencial, a menos que o paciente permita ou requisite sua revelação a terceiros. A importância da confidencialidade podemos dizer que é vital, né, a confidencialidade para o estabelecimento de um vínculo de confiança entre clientes, pacientes, empresas e especialmente em setores como na saúde, finanças e tecnologia, quando os dados pessoais ou corporativos são tratados com confidencialidade. Os indivíduos se sentem mais seguros ao compartilhar informações sensíveis. Além disso, a confidencialidade é um requisito legal em muitas jurisdições, onde regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados, chamada LGPD, no Brasil, impõem obrigações rigorosas sobre como as informações devem ser coletadas, armazenadas e compartilhadas. Ainda discorrendo sobre confidencialidade, temos como consequência da violação do dever de confidencialidade. A violação do dever de confidencialidade pode ter consequências graves para prestadores de serviços da saúde e para as organizações em que estes atuam profissionalmente, além de possíveis sanções legais e financeiras. Os profissionais de saúde e as empresas podem sofrer danos à sua reputação, perda de confiança dos clientes e interrupções operacionais. Em casos extremos, a violação de dados pode levar a ações judiciais, administrativas e éticas. E também há um impacto significativo nos resultados quanto à lucratividade do negócio. Portanto, é essencial que os prestadores de serviços da área da saúde priorizem a questão de confidencialidade e o sigilo profissional, como inclusive uma parte, né, na estratégia de sua prestação de serviço, mantendo a segurança na informação relativa ao seu assistido. Sigilo profissional. Todas as informações e dados pessoais obtidos pelos profissionais da saúde em seus atendimentos, dispensados, né, são legalmente definidos como sensíveis. A LGPD criou uma distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Eis que decorrem do dever de confidencialidade de dados dos assistidos e também do direito à privacidade de seus dados pessoais e íntimos. Deste modo, esses dados pessoais sensíveis merecem especial atenção dos prestadores de serviço na área da saúde. Uma deformidade, uma disfunção ou uma patologia, por exemplo, estou citando exemplos, dizem respeito apenas ao paciente ou ao seu responsável legal, né? E também ao profissional que está prestando serviços de saúde. As exceções a esta regra são apenas as doenças de notificação compulsória, que nós vamos ver daqui a pouco, onde os órgãos sanitários, né, necessitam ser informados ante a primazia do interesse público
em manter um sistema de proteção da população devidamente informado para que não ocorram pandemias, por exemplo. Com relação ao sigilo profissional, nós temos aqui um mandamento, que é um juramento, né, desde Hipócrates, bem conhecido, né, na área da medicina, que eu gostaria de apresentar aos senhores. Segundo Hipócrates, né, o juramento de Hipócrates, tudo quanto veja ou ouça, profissional ou privadamente, que se refira à intimidade humana e não deva ser divulgado, eu manterei em segredo e contarei a ninguém. Então, desde Hipócrates, este é um dever do profissional da saúde, especificamente medicina. Com relação ao sigilo profissional, a legislação diz o seguinte: a LGPD define que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, e também um dado pessoal sensível. O que seria um dado pessoal sensível? A lei define como sendo o dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde. A LGPD, então, define que todos os dados relativos a uma pessoa, né, no segmento da saúde, são dados pessoais sensíveis. Daí há uma distinção e um rigor mais excessivo, vamos dizer, com relação à preservação desses dados pessoais. Também o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei Federal 8.078, do ano de 1990, estabelece em seu artigo 14: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 4º desse artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Há aqui no Código de Defesa do Consumidor uma distinção das obrigações entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, dos profissionais liberais. Ou seja, serviços jurídicos da área da saúde respondem objetivamente, mesmo sem cometer culpa ou dolo, pelo dano sofrido pelo paciente. No caso dos profissionais liberais, a interpretação dada pela lei é de que a obrigação é subjetiva, ou seja, o assistido deve comprovar que o profissional da saúde agiu com culpa na prestação de serviços com defeito, inclusive no que pertine às informações que foram prestadas de forma com defeito ou insuficiente. Também os códigos de éticas, né, das profissões da área da saúde. Vou começar aqui com relação à área da medicina, né, que é o Código de Ética Médica, previsto ou estabelecido através da Resolução CFM número 2217, do ano de 2018, que em seu artigo 85 e 89 estabelece que é vedado ao profissional da medicina permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.
E o 89, liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender à ordem judicial ou para a sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Parágrafo 1º desse artigo 89 do Código de Ética Médica estabelece que, quando requisitado judicialmente o prontuário, será encaminhado ao juízo requisitante. Parágrafo 2º, quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Também o Código de Ética da Odontologia, previsto ou estabelecido através da resolução do Conselho Federal de Odontologia, número 118 do ano de 2012, estabelece em seu artigo 9º: constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua violação caracteriza infração ética. O inciso 8º estabelece resguardar o sigilo profissional. O artigo 14 constitui infração ética cometida pelos odontólogos. 1. Revelar sem justa causa fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Profissionais da enfermagem também possuem o seu código de ética, estabelecido através da resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, número 564 do ano de 2017, em seu artigo 81, abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. O artigo 82 também estabelece que é dever do profissional da enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Existem os outros códigos de éticas, né, das demais profissões da área da saúde, né, da psicologia, da fisioterapia. Estou citando exemplos, mas todas as profissões, né, possuem regras éticas que precisam ser observadas pelos seus profissionais. Vejam, senhores, que o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 21 do Código Civil, os artigos 147-A, 154 e 325 do Código Penal e diversos outros dispositivos de código de ética das profissões da área da saúde, estabelecem como bem jurídico tutelado o direito da pessoa natural à preservação de dados relativos à intimidade, né? E também os seus dados pessoais tidos como sensíveis, havendo rigorosas previsões de penalizações àqueles que transgredirem esse direito do paciente. Nós demos aqui conceitos, né, sobre privacidade e confidencialidade, ou seja, tentando trazer na órbita da legislação os conceitos dessa privacidade e da confidencialidade que devem ser sempre observados pelos profissionais da área da saúde. Porém, existem momentos em que é necessário definir pela preservação do sigilo ou pelo cumprimento da legislação que determina a quebra do sigilo. Então, nós demonstramos aquelas regras, inclusive legislações, que estabelecem o dever de manter em sigilo as informações recebidas nos atendimentos dos pacientes. E existem regras, legislações que estabelecem o dever de quebrar esse dever de sigilo. Então, isso seria um dilema
da bioética? No momento, há um dever de preservação da privacidade, né, dos dados obtidos nos atendimentos, e, num outro lado, existe uma regra determinando essa quebra desse sigilo. Hoje, as principais formas de atuação dos profissionais da saúde são planos de saúde, né? Nós podemos citar, temos aí a Unimed, a Amil, Pasgo Saúde, IMAS, Rap Vida. Aqui eu criei alguns exemplos a nível local, né? Também temos de autogestão, que é uma forma do profissional da saúde se vincular e prestar serviços aos seus assistidos, que podemos citar como exemplos GEAP, a Cefaz, CACI, Correios. Temos cooperativas, né, de prestação de serviços da área de saúde, Unimed, Copanest, Comego, são exemplos. Seguro, saúde. Temos como exemplos Bradesco, Sul América. Existem outras empresas que seguem atuando nesse campo. E existem também outras formas de prestação de serviços, né, pelos profissionais da área da saúde, onde ele é contratado como empregado ou como servidor público, né, como credenciado, inclusive através de pessoas jurídicas terceirizadas. E também tem a forma pouco usada hoje de prestação de serviços, mas ainda existem, né, que é o exercício da profissão liberal para a qual o profissional foi formado. Essa forma de prestação de serviço ao paciente, né, ao assistido, tem sido estabelecido através de vínculos contratuais. Os tomadores desse serviço têm inserido em seus contratos cláusulas que obrigam os profissionais da área da saúde a se sujeitarem às suas auditorias, com envio de documentação contendo dados pessoais sensíveis dos assistidos, sendo recomendável, então, que a adoção de procedimentos operacionais com vistas a preservar os dados em sigilo ou transferindo as responsabilidades àqueles que tiverem acesso a essas informações sigilosas. Este causídio, para essa ocasião, fui convidado para falar sobre isso, eu tenho orientado, né, os clientes do nosso serviço jurídico a tentar inserir cláusulas contratuais que protejam o prestador de serviço na área da saúde, como a estipulação em contrato firmado com esses tomadores de seu serviço, que as auditorias, por exemplo, devem ser realizadas nas dependências do serviço, sem envio de documentação ao tomador. E também a estipulação em contrato de que a responsabilidade pelo extravasamento de dados sensíveis é de quem fizer essa divulgação indevida, seja através de uma conduta culposa ou dolosa. Portanto, com vontade de divulgar algo que seria sigiloso. Com relação à legislação que determina a quebra do sigilo profissional, podemos citar, né, a Lei Federal 6.259 do ano de 1975, estabelece em seu artigo 8º que é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais da saúde, no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares da saúde e ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas em conformidade com o artigo 7º. A Portaria de Consolidação número 4 do ano de 2017 do Ministério da Saúde estabelece em seu artigo 3º a notificação compulsória
é obrigatória para os médicos, outros profissionais da saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente em conformidade com aquele artigo 8º que eu acabei de ler, da Lei 6.259, de 1975. Ou seja, o Ministério da Saúde estabelece, através dessa portaria, uma lista de situações ou de patologia que obrigam o prestador de serviço a fazer essa comunicação, chamada notificação compulsória, aos serviços sanitários. Ou seja, essa portaria ela foi atualizada recentemente, no dia 19 de março de 2025, né, onde é apresentada a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Cujo rol é o seguinte: bom, são 65 patologias, agravos, né, eventos na área da saúde que estão elencados nessa portaria GM do Ministério da Saúde, número 6.734, agora de março, né, deste ano, de 2025, que vai desde comunicação de acidentes de trabalho, botulismo, câncer, coqueluche, cólera, dengue, difteria, doenças de Chagas, né, doença falciforme, doenças febris, hemorrágicas, emergentes, né, decorrentes de arenavírus, ebola, doença aguda de vírus Zika, síndrome congênita associada a infecções pelo vírus Zika, esquistossomose, eventos de saúde pública que constituam ameaça à saúde pública, febre amarela, febre maculosa, febre tifoide, hanseníase, hepatites virais, infecção por vírus de hepatite B em gestantes, HIV, influenza humana, leishmaniose, leptospirose, lesões de esforços repetitivos, malária, óbitos, varíola dos macacos, né, que é a monkeypox, pneumonioses, peste, poliomielite, raiva humana, síndrome de rubéola, sífilis, paralisia, a própria Covid, né, também está elencada, síndrome gripal suspeita de Covid, tétano, toxoplasmose, transtornos mentais relacionados ao trabalho, tuberculose, varicela, violência doméstica, violência sexual. E esses 65 patologias e eventos agravos da área da saúde estão elencados pelo Ministério da Saúde e precisam ser notificados de forma compulsória, portanto, obrigatória, aos órgãos sanitários. Existem ainda exceções ao dever de sigilo profissional. Quais sejam os casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, hipótese em que a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos conselhos tutelares e autoridades competentes, delegacias de proteção da criança e do adolescente, Ministério Público da localidade, de acordo com o artigo 13 da Lei Federal 8.069, do ano de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra situação são os casos de constatação de violência praticada contra a mulher, nos termos da Lei Federal 10.778, do ano de 2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher. E temos também os casos em que há confirmação de maus tratos praticados contra o idoso, conforme definido no artigo 19 da Lei Federal 10.741,
do ano de 2003. Consequências decorrentes da inobservância ao sigilo profissional. O descumprimento aos preceitos legais e éticos que determinam que os profissionais da saúde preservem em sigilo os dados clínicos e as informações prestadas pelos seus pacientes assistidos podem gerar os seguintes processos: ação civil indenizatória, ação penal, processo ético profissional, processo administrativo, que normalmente correm, né, processos administrativos dentro de operadoras de planos de saúde, perante os empregadores, perante o serviço público, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O processo civil pode resultar em quê? Um processo civil, como eu disse, ele visa uma indenização a ser dada ao paciente, né, no momento em que ele se sentir lesado pela quebra do dever de sigilo, pela não preservação de seus dados pessoais sensíveis. Ele pode entrar com uma ação civil pedindo uma indenização, né? E aí, o que pode acontecer nessa ação? Pode acontecer um arquivamento logo no início, mediante uma transação entre as partes, que normalmente acontece uma audiência de tentativa de conciliação e o processo ser arquivado desde logo. E pode, em caso de prosseguimento, né, não se chegou a um acordo, pode, então o processo vai prosseguir, vai haver uma decisão judicial pela procedência ou pela improcedência. Em caso de improcedência, o juiz vai julgar improcedentes o pedido de indenização formulado pelo paciente. E em caso de procedência dos pedidos, o que pode acontecer? O julgador, quem vai julgar esse processo civil, pode estabelecer a obrigação do profissional da saúde a pagar danos materiais, danos morais, lucros cessantes, pensionamento, né? Pode ser por um tempo estabelecida uma obrigação de pagar uma pensão para essa pessoa que se sentiu lesada, e também os ônus decorrentes da sucumbência. O que significa sucumbência? Teve uma disputa judicial e você perdeu. Você, profissional de saúde, perdeu. Aí você vai ser obrigado a pagar todas as custas do processo, inclusive os honorários do advogado da parte vencedora. Além de você pagar os honorários do seu advogado, você também vai ter que pagar os honorários de sucumbência. Com relação ao campo da ética, né, onde também pode ter um processo ético profissional. Pode acontecer uma absolvição ou uma condenação. Em caso de condenação, o conselho ao qual o profissional está vinculado, seja médico, né, que seria um CRM, o odontólogo, o CRO, e os outros conselhos, né? O conselho vai fazer a apreciação e vai decidir pela absolvição ou condenação. Em caso de condenação, o que normalmente acontece? Tem vários tipos de penas. A gente pode citar advertência confidencial, censura confidencial, censura pública e suspensão de até 30 dias do exercício profissional, né, onde o profissional vai ter férias forçadas, e a pena capital, que é a cassação do exercício profissional. Né? Isso vai depender da gravidade daquilo que está sendo julgado, daquilo que foi posto a julgamento pelo conselho, e também da reiteração, né? Da repetição de penalizações aplicadas contra o profissional. Pode chegar, né, de forma gradativa a uma pena mais grave. Dilemas decorrentes do dever de manter o sigilo profissional ou cumprir com regras contratuais e legislação que determina a quebra das regras de privacidade e de confidencialidade. Na condição de profissional do direito, portanto, este que vos fala
um seguidor dos preceitos legais que versam sobre o tema abordado, recomendo que os profissionais da saúde cumpram com todas as regras técnicas que norteiam suas profissões, documentando de forma eficaz que foram diligentes, que foram prudentes, que foram peritos quando prestaram atendimentos aos seus assistidos. E, além disso, firmar, né, com o assistido, com o paciente, através de instrumentos contratuais, também termos de consentimento que prevejam eventuais situações que ensejarão a quebra do dever de sigilo, inclusive para fins de comprovação da prestação das informações necessárias aos pacientes. Então, não basta você prestar o serviço de forma adequada. Você também tem que documentar que prestou as informações, seja através de um contrato, seja através de um termo de consentimento firmado pelo paciente ou por seu representante legal. Deixo aos ilustres ouvintes uma reflexão. O saber se aprende com os mestres. A sabedoria só com o correr da vida. São palavras da grande poetisa goiana, Cora Coralina. Muito obrigado a todos. Eu sou o Marum Cabalan, advogado. Estou acessível, estou disponível para troca de ideias, informações e para aprendermos juntos também. Fraterno abraço. Então, pessoal, eu recolhi algumas perguntas que foram feitas durante essas semanas sobre o tema e eu vou passar aqui para o Marum, nós vamos discutir um pouquinho. Marum, o pessoal quer saber sobre o médico digital e o dever do sigilo. A pergunta segue a seguinte: no contexto de consultas por telemedicina, gravações automáticas e plataformas em nuvem, como redefinir o dever de confidencialidade médica e os limites da responsabilidade ética e legal diante vazamentos ou uso indevido de dados? Eu recomendo, né, que em caso de prestação de serviços à distância, por telemedicina ou temos as outras profissões, né, da área da saúde que também podem fazer atendimentos à distância usando recursos tecnológicos. Qual seria a recomendação? Que usassem uma plataforma que assegurasse o sigilo das informações e o não extravasamento das informações tidas como dados pessoais sensíveis. Por quê? Quando isso não é preservado, conforme foi exposto na aula, né, pode haver consequências trágicas do ponto de vista da ética, do ponto de vista civil, do ponto de vista penal e do ponto de vista administrativo, né, perante a autoridade que regula a proteção de dados em nosso país, com imposição de severas penas àqueles que não seguirem as regras que norteiam a preservação de dados sigilosos. Inclusive, não é à toa, complementando um pouco da resposta, que quando você está atendendo ou você está fazendo essa prestação de serviço online, você pede para a pessoa estar sozinha no ambiente. Com certeza. Serão conversadas ali coisas que são particulares. Sim. Você, como prestador de serviço, está no ambiente sozinho para que nada seja vazado, para que as informações não se percam em qualquer lugar. Sim. Essa é a ideia, certo? Sim. O que poderemos estar recomendando nesse tipo de situação? Né? Que o profissional se assegure, né, com o estabelecimento de cláusula contratual
estabelecendo o dever do assistido, né, cumprir com essa obrigação de estar sozinho no ambiente, ou, quando não, ele ser responsabilizado pela quebra do dever de sigilo quanto às pessoas que estão à sua volta, né? E até mesmo a gravação feita desse atendimento pelo paciente ou alguém a seu mando. Então, isso tem que ter uma cláusula no contrato antes de você prestar o serviço que te assegure, né? Que te garanta que não será extravasado por parte do paciente aquela troca de informações técnicas, né, dos profissionais da saúde para com o paciente. Exato. Continuando nossas perguntas, agora indo para a ética da exposição consentida ou não consentida. Se um paciente autoriza o uso de imagem ou dados clínicos para divulgação científica nas redes sociais, isso elimina o problema ético ou o consentimento. Nesse contexto de poder de vulnerabilidade, pode ser considerado eticamente frágil ou coercitivo? Bom, essa pergunta ela pode ter vários tipos de interpretações, mas normalmente os conselhos das profissões têm um departamento, um segmento dentro do conselho, onde você pode fazer uma consulta prévia antes da veiculação desse material que você quer expor na internet, nas redes sociais, né? Você quer divulgar isso. Então, mesmo com autorização do paciente, seria prudente e recomendável que fosse feita uma consulta prévia e uma autorização expressa do conselho que você, profissional da saúde, pode fazer esse tipo de exposição do que você fez e em favor do paciente, do que você vai propor de atendimento e também o direito à imagem do assistido. A gente estava conversando mais cedo, o Marum estava me contando um caso aqui é o oposto, é a exposição não consentida. Você pode falar um pouco desse caso para a gente, Marum? Bom, quando você não tem a autorização do paciente, né, para exposição de dados ou de imagem, o que você, prestador de serviço, seja profissional liberal ou uma empresa, né, uma clínica, um hospital, você precisa estabelecer com todos aqueles que atuam profissionalmente dentro do seu serviço, médico, psicólogo, odontólogo, hospitais, clínicas, todos vocês que prestam serviços na área da saúde, vocês possuem colaboradores. Todos estes precisam firmar um termo de consentimento e um termo de confidencialidade, estabelecendo o dever de manter, preservar todos os dados polidos, imagens, né, dados sensíveis relativos aos pacientes que estão sendo assistidos naquele ambiente, né? Teve uma situação, né, vou citar um exemplo, um músico famoso assistido num ambiente da área da saúde. Ele é uma pessoa muito conhecida e a equipe de saúde fez imagens, né, mesmo sem pedir autorização dessa pessoa. Então, houve na sequência o extravasamento da imagem desse músico nas redes sociais e ele não gostou. Então, agora o serviço está sendo responsabilizado pela quebra desse dever, né, de manter a privacidade
dos dados pessoais sensíveis que não foram preservados. Então, certamente, esse paciente vai buscar ser indenizado, vai buscar a responsabilização ética, a responsabilização criminal e também perante a autoridade de dados pessoais. Então, é recomendável que se cumpra fielmente o dever de manter em sigilo todos os dados pessoais sensíveis dos pacientes e só quebrar naquelas hipóteses legalmente previstas que eu me referi na aula. Ótimo. Agora, uma questão de segurança digital. Quem controla o que sabemos? O que sabemos? Com o avanço de tecnologias como reconhecimento facial, rastreamento digital e armazenamento em nuvens, estamos realmente no controle da nossa identidade e confidencialidade, ou apenas terceirizando nossa autonomia ética para sistemas tecnológicos. Vamos trazer um pouco essa ideia para o nosso cotidiano, né? Você que tem um hospital, uma clínica, ou você que trabalha para um hospital, uma clínica, como que você mantém essas informações seguras o suficiente para que não possam ser expostas? Meu caro, legalmente falando, o que é necessário é o estabelecimento, né? Criação, imposição para cumprimento de regras estabelecidas em procedimentos operacionais padrões, onde todos os profissionais da saúde, né, que atuam no atendimento do paciente cumpram com esse dever de manter a privacidade desses dados, com a assinatura de documentos, treinamento rotineiro dessas pessoas. Não basta, no momento da admissão de um determinado colaborador, que ele assine um termo de confidencialidade. Ele precisa estar constantemente treinado para que situações de extravasamento da informação não ocorram. Porque, em caso de extravasamento, vocês viram, as consequências são seríssimas. Então, o estabelecimento de regras rígidas, né, um procedimento operacional padrão que seja rigorosamente cumprido e colocado em prática, vai evitar muitas demandas. Ótimo, Marum. Marum, de perguntas que nós temos são essas. Você quer deixar algum comentário final antes de encerrarmos? Bem, aquilo que se apresenta nessa oportunidade há dever do profissional da saúde em manter sigiloso tudo aquilo que ele recebe de informação ou dado clínico ou através de exames complementares, né? Então, esse profissional tem acesso a dados pessoais sensíveis. E ao ter acesso a esses dados pessoais sensíveis, surge o dever de manter a privacidade quanto a essas informações atinentes ao paciente assistido. De outro lado, temos o dever do profissional da saúde em manter a confidencialidade dessas informações. Então, de um lado, temos o direito do assistido quanto à privacidade e, de outro lado, temos o dever da confidencialidade assumida, né, pelos profissionais da saúde. Só devemos quebrar tanto o direito à privacidade ou o dever da confidencialidade nas hipóteses legalmente previstas para evitarmos uma série de complicações e dores de cabeça. O que deixo de recomendação final
é que os serviços e os profissionais tenham órgãos de assessoramento competentes que lhes assegurem, né, a colocação em prática, né, dessas regras, sejam elas éticas, legais, operacionais, em prática no seu serviço de saúde, através de pessoas competentes na área de administração, na área de contabilidade, de auditoria, no setor jurídico, de faturamento. Toda essa cadeia deve ser composta por profissionais habilitados tecnicamente e com expertise que possa fazer com que essas demandas não surjam, ou quando surjam, sejam resolvidas de uma forma menos traumática possível. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Encerramos nossa aula de hoje. Agradecemos e nos encontramos na segunda-feira. Obrigado e até a próxima.